Amém? Você pode repetir comigo? Diga assim: chamando a existência as coisas que não existem. O que não existe ainda? Tem coisas, irmãos, que existe aqui dentro. Muita coisa que existe aqui dentro, mas aqui fora não existe. Não se tornou material, não se tornou palpável ainda. Porque viver pela fé, irmãos, é você viver, não é você viver de entusiasmo, mas é você já viver, já viver como se você já tivesse alcançado. Está entendendo? Por exemplo, você que hoje ainda vive de aluguel. Quem sabe você apresentou aqui hoje, o teu projeto foi a tua casa própria. Mas você precisa começar a gerar essa fé. Aqui dentro você já tem essa casa materializada, desenhada, projetadinha. Vai ser tantos quartos, tantos cômodos, vai ser assim. Porque a gente pede para Deus, às vezes é assim: Deus, eu quero uma casa. Mas aí, que tipo de casa, filho? Dá o desenho, dá o rascunho que eu vou te ajudar a organizar isso. Você concorda comigo? Se o teu filho chegasse para você e dissesse assim: pai, me dá uma casa, e você tivesse condições de dar, pai, me dá uma casa. E ele dissesse assim, e você dissesse: mas que tipo de casa você quer? Já tem o projeto? Aonde que você quer? Qual bairro, qual lugar, qual endereço, que tipo, que modelo? Dá qualquer uma aí. Aí você ia ter que elaborar tudo para ele, dar tudo desenhadinho, dar tudo na mão. Não, irmão, Deus ele pode fazer tudo sozinho. Certo? Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele preferiu fazer que nós participasse da construção dos nossos projetos, nossos sonhos. Essa é a vontade dEle, que você participe desse projeto, que o filho participe daquilo que o pai está construindo para você. Então gere fé dentro de você, projeta, é uma projeção, faça uma projeção, visualize, e já comece a viver o teu hoje como se já existisse. Então isso aqui, chamar a existência aquilo que não existe. Chamar a existência, o que não existe? Não existe isso, não existe aquilo, mas aqui dentro já existe um projeto, já existe um sonho, já existe algo que está queimando aqui dentro. Eu sou testemunha disso, gente. Já falei isso aqui. Quando você projeta, desenha, organiza e deixa Deus, e assim: Deus, está aqui, Deus, mas se o Senhor quiser mudar, faça do seu jeito, eu aceito mudança. E Deus, Ele sempre surpreende, irmãos, Ele faz sempre melhor. Amém? Baseado nesse tema, eu quero que você abra a tua Bíblia aí em Romanos, livro de Romanos. Baseado nesse tema, para você ver o texto que nós vamos ler, porque aqui, irmãos, às vezes Deus revela, às vezes Deus usa em profecia, Deus fala através dos dons, mas eu creio muito na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós temos. Se você não acreditar nisso que a gente vai ler agora, irmão, largue mão. Se você quer viver atrás de profecia, revelação, buscando aqui um revelamento ali, outro lá, tranquilo, não tem problema, está tudo certo, mas essa palavra aqui, ela tem que trazer vida, você tem que acreditar nessa palavra aqui que nós vamos ler, porque essa aqui não mente, essa aqui não dá na trave, ela é certeira, ela não erra o alvo, ela é certa. Amém? O profeta às vezes pode errar, o ministro lá que está sendo usado através da revelação, ele pode errar, ele pode dar um tiro errado, dar na trave, como se diz, mas a palavra de Deus, ela é certeira, e é nela que eu acredito, e é debaixo dessa palavra que eu tenho vivido. Amém? Romanos 4,17 diz assim, como diz as Escrituras, eu constituí Abraão por pai de muitas nações. Ele é o nosso pai perante Deus. Abraão teve fé em Deus, o Deus que dá vida aos mortos e que faz existir o que não existe. Amém? Eu vou ler a última parte aqui, diz assim, Abraão teve fé. Você precisa ter fé. Primeira coisa, nesse conjunto, para esse desenvolvimento, para esse destravamento na tua vida, para essa evolução, para você sair da onde você está e chegar aonde você deseja, tem uma trajetória. Primeiro, você precisa olhar aonde você está e aonde você quer chegar. Se você não sabe o que você quer,
Pastor, eu não sei o que eu quero. Então, pelo menos, você precisa saber o que você não quer. Amém? Posso ouvir um amém? Ajuda aí, gente, dá um amém mais bonito. Se você não... pastor, eu não sei o que eu quero ainda, estou em dúvida, não sei. Você tem que saber o que você não quer. Saber o que você não quer já vai gerar o que você quer. Eu não quero isso, não quero aquilo, então eu já sei o que eu quero. Você precisa saber o ponto de partida, aonde você está. E aonde você quer chegar. Como que você quer estar daqui 5 anos? Vamos pegar aqui um tempo curto, 5 anos. Como que você quer estar? Espiritualmente, casamento, emocionalmente, financeiramente. Como que você quer estar? Pastor, eu estou trabalhando a beça, estou fazendo tudo para me conquistar, para me fazer, mas o que você quer, aonde que você, em quem você quer se tornar, como você quer estar? Depois eu comecei a fazer isso, irmãos, você tem que ter foco. E para mim ter foco eu tenho que saber, porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer endereço é o seu destino. Se você não sabe aonde você quer chegar, está andando aí por aí, estou trabalhando por trabalhar, estou trabalhando um doido, me lascando, e fazendo isso, e fazendo aquilo, e correndo atrás, porque as pessoas vão dizer, estou correndo atrás, mas correndo atrás do quê? Do que você está correndo atrás? De dinheiro, pastor, de recursos para pagar conta, para pagar isso, está certo, beleza. Mas se projete, se programe e diga assim, é lá que eu quero chegar. Mira o alvo lá e diga assim, eu vou. Mas lembre que da onde você está e aonde você quer chegar, o que tem? Tem uma trajetória. Diga, tem uma trajetória. Essa trajetória chama-se o quê? Processos. Processo. Mas aí Deus vai fazer milagres, sim. Ele vai me pegar daqui e vai me pular lá no destino, sem eu passar pelos processos. Desculpa aí, filho, não vai rolar. Se essa é a tua visão, não vai dar certo. Joga essa visão fora. Joga essa visão fora e diga a Deus, eu estou aqui, hoje eu sou assim, mas eu quero estar assim. Hoje eu tenho isso, mas daqui 5 anos eu quero ter aquilo. Deus, Ele não vai te dar assim, de mão. Que bom que fosse, irmão. A gente mentalizar, você pensar positivo, pensar em ficar rico, pensar em construir a sua casa própria, pensar em conquistar isso, e daqui 1 ano já está tudo certinho, porque o pensamento positivo puxou, atraiu e deu certo. Não, o pensamento positivo não te leva ao teu destino. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai abrir portas, ele vai abrir caminhos para você chegar ao teu destino. Então tudo começa aqui, na sua mente. Se você vive só pensando em coisa ruim, você acha que vai aparecer possibilidade de coisas boas? Não vai. O que você está atraindo através da mente? Através do teu pensamento. Eu só penso que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, que eu não posso, que eu não consigo. Então, quer dizer o quê? Eu só vou atrair o que não consigo, que não dá certo. Só obstáculo. Agora, quando eu começo a mentalizar, e começo a pensar, e começo a acreditar, colocando Deus na frente, que foi o que Abraão teve aqui. Abraão teve fé em Deus. Mas esse Deus não era um Deus qualquer. O Deus que dá vida aos mortos. Amém? O Deus que dá vida aos mortos. O que está morto na tua vida? Quem sabe morreu os projetos. Teve uma fase da minha vida, irmão, que uma fase que eu vivi, uns anos atrás, que se fosse olhar, talvez com um olhar espiritual, e Deus abrisse a nossa visão, estava tudo morto dentro de mim. Tudo estava morto. Era um cenário de um deserto de terra seca. Eu nunca me esqueço. A oração que a pastora Marli fez para mim lá no Rio Alegre. Logo que a gente chegou aqui em Telêmaco, as palavras que ela liberou na minha vida. E era o que realmente estava. Ela orou para mim em posição de mão num dia de culto lá, e ela disse assim, ela nem lembra mais, com certeza nem lembra, mas ficou aqui, porque foi onde Deus colocou um divisor de água. Ela disse assim, Deus, faça um rio fluir nesse deserto de terra seca. E realmente estava seco.
E Deus começou a gerar, começou a fazer fontes de água gerar, e começou a surgir água, e foi surgindo água, e o negócio começou a mudar, e por isso eu estou aqui hoje. Por isso estou aqui hoje liberando esta água, para que você pegue dessa água e comece a beber dessa água, e comece a desfrutar disso. Amém? Então Abraão teve fé em Deus, o Deus que dá vida aos mortos. Tem projeto aí que morreu, que você já lutou tanto, e correu atrás, mas é porque você não eu já vi pessoas assim, que Deus é o meu sócio. Já ouviu essa pessoa dizer isso? Vou colocar Deus como sócio da minha empresa, como Deus sócio meus negócios. Não, irmão, tudo bem, você tem essa visão, tranquilo, respeito essa visão, mas eu penso assim, que Deus não pode, eu não quero Deus como meu sócio, eu quero que Deus seja o dono de tudo, que Ele comande, esteja no controle, porque se Ele é o meu sócio, então quer dizer que eu posso também mudar. Não, deixa Ele controlar tudo, está mais seguro você deixar Deus coordenar tudo. Amém? Ele dá vida aos mortos e que faz existir o que não existe. É bem claro essa palavra aqui, Ele faz existir o que não existe. Tem outra versão que diz assim, que Ele chama a existência as coisas que não existem. Ele chama a existência. Então o que não existe? Ele vai chamar, o Espírito Santo vai gerar aí dentro de você. Deixa Deus, faça dentro de você, diga assim, Deus, eu quero ser um útero espiritual. O bebê se gera onde? No útero. Diga, Deus, faz de mim um útero espiritual, para que gere aqui dentro de mim. Que o Espírito Santo comece a gerar os sonhos, comece a gerar os projetos, comece a alinhar o desejo. Tem que fazer um alinhamento do teu desejo, do teu sonho, dos teus projetos com a vontade de Deus. Senão não vai rolar. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías. Fica com a Bíblia na mão, que nós vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje, tá? O que eu quero falar aqui hoje é sobre a palavra de Deus. Porque se eu falar aqui em teorias, em coisa e tal, pode até dar certo, mas talvez não vai ter prazo de validade. Mas o que nós receber aqui hoje, debaixo da palavra de Deus, meu irmão, você pode ter certeza que vai durar para sempre na tua vida. Amém? Olha em Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim, essa palavra é para mim e é para você, tá? Se estiverem dispostos a obedecerem, vocês comerão os melhores produtos desta terra. Amém? Mas não pega só a parte final. Não, Deus disse que eu vou comer o melhor da terra. Não, pega todo o versículo. Presta atenção no que diz atrás. Diz assim, vocês comerão os melhores produtos desta terra. Mas vamos olhar o primeiro texto lá em cima, se vocês estiverem dispostos a obedecerem. E é aqui que a gente erra. Se eu estiver disposto a obedecer, eu vou comer os melhores frutos, as melhores coisas dessa terra, os melhores produtos dessa terra. Aí no versículo 20 diz assim, mas se continuarem sendo desobedientes e rebeldes, vocês serão mortos pelos seus inimigos, assim diz o Senhor. Se a gente continuar desobedecendo, não é às vezes a morte física, às vezes também, porque tem muitos que morrem por ser desobediente, né? Mas talvez não é a morte física, mas é a morte espiritual, a morte das suas finanças, a morte do seu casamento. Tudo vai virando um cenário de um cemitério, tudo é um cemitério. Como eu falei para vocês, se olhasse para mim, iam ver assim um cemitério. Sonho sepultado, projeto sepultado. Eu dizia assim, nunca mais eu vou subir num púlpito para pregar a palavra, nunca mais vocês vão me ver em cima de um púlpito pregando, porque eu não quero mais, enterrei aquele sonho, uma coisa que eu orei tanto, lá quando me converti, cara, era de segunda a segunda jejum, oração, madrugada, de noite, era para o monte, era busca, Deus, eu quero que o Senhor me use, porque eu quero ser canal de bênção na vida das pessoas, e eu fui anos da minha vida ali orando, me preparando, buscando aquilo, e de repente, lá na frente, quando Deus me colocou onde eu queria estar, eu disse assim, Deus, é muito pesado o fardo, não quero mais, e sepultei tudo aquilo, e a minha vida começou a virar um cemitério. Casamento estava morrendo, vida sentimental, vida espiritual estava morrendo, financeiro, irmão, não se fala. Nem se fala. Eu me lembro que eu tinha um Fusquinha, irmão,
Nem gosto de lembrar do Fusquinha, coitadinha. Nada contra o Fusca, né? Mas ela, coitadinha, ela estava tão judiada, irmão, que eu não tinha dinheiro, às vezes tinha R$ 5 para colocar gasolina nele. Saía de casa até chegar na outra esquina, tinha acabado a gasolina. Ficava a pé. Saía do posto até chegar em casa, estava sem gasolina. É mais ou menos assim. E isso foi um tempo, porque as coisas começaram a virar um cemitério na minha vida. Porque eu comecei a desacreditar das promessas de Deus. Mas por que eu comecei a desacreditar? Porque tudo existe uma raiz. Todo problema que você tem hoje, existe uma raiz por trás desse comportamento. Existe uma raiz, existe lá, o sintoma que aparece é só um alerta, mas existe uma raiz, uma causa. E qual que era a causa de toda essa frustração, de toda essa desgraceira que acontecia na minha vida? Eu comecei a olhar para os outros. Como disse lá, acho que Asaf, né? Que eu comecei a olhar para os homens ímpios, senti inveja dos ímpios, acho que mais ou menos isso, eu não lembro, foi Asaf mesmo, né? Lá no livro de Salmos. E aí ele começou a sucumbir. Eu comecei a olhar para os outros e fazer comparação. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você fizer comparação da tua vida com a vida de outra pessoa, você vai se frustrar, você vai se arrebentar. Vai acabar com a sua vida. Eu comecei a fazer comparação. Peraí, por que o pastor tal, ele saiu para a obra depois de mim? 2, 3 anos depois de mim, por que ele está numa igreja melhor que a minha? Por que ele está prosperando? E por que eu estou aqui nessa situação? E comecei a olhar, e comecei a tirar, a gente disse que não é inveja, mas era inveja. Parece que chovia só na roça dos outros, na minha não chovia. E eu comecei então a me frustrar, e eu orava, eu buscava, mas parece que não vinha do jeito que eu queria, que eu desenhava para Deus, que eu queria, que eu almejava. Porque eu estava num processo, eu já queria pular de um ponto de partida para o destino. E não vai existir isso, irmão, você pular, sair do ponto de partida para o destino, não, vai ter que passar pelos processos. E aí começou a virar um cemitério, tudo começou a morrer, até que teve que receber a oração da pastora Marli, para dizer assim, Deus, faz chover nessa terra seca, nesse deserto seco, faz trazer vida de novo, e Deus começou a trazer vida de novo. E hoje eu posso dizer que dentro de mim não tem mais cemitério, não tem nada morto mais aqui dentro. Talvez tenha algumas coisas que às vezes quer adormecer, e Deus vem dar aquele start, dar aquela cutucada. É como assim, como a águia, quando ela faz um ninho, ela coloca espinho, ela faz um ninho de espinho. E ela coloca, ela mata um carneiro, e ela pega, tira a pele e coloca em cima daqueles espinhos, e coloca os seus filhotes ali. Quando o filhote já é um baita de um pássaro grande, está na hora de voar, e ele quer ganhar comidinha no bico, que a mamãe traga alimento para ele, ela tira aquele tapetinho lá, e o ninho começa a ficar desconfortável, e ela se obriga a sair do ninho. Deus muitas vezes faz assim com a gente, ele tira o tapetinho, e nós ficamos só, e o espinho cutuca daqui, e a gente não quer sair da zona de conforto, a gente não quer sair, aí o espinho cutuca, a gente diz assim, não, a gente tem que sair, e tem que sair, mas está desconfortável, então esse ambiente está desconfortável, e Deus começa a gerar um desconforto, para a gente começar a voar em novos horizontes, irmão, amém? Não crie uma zona de conforto, deixa Deus gerar dentro de você, para você voar mais alto. Mas está bom, pastor, não se conforme com o bom, porque o bom pode impedir você de viver o excelente que Deus tem para você. Você acredita nisso? O bom está bom, é muito bom ter o bom, mas tenho possibilidade de viver um excelente, um nível mais além do bom, um nível além do bom, um nível de excelência, porque a Bíblia diz assim, que a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Deus, ele sempre tem mais, a gente nunca vai vencer a Deus, irmão, e ele é tão poderoso, tão forte, que diz aqui o texto que ele chama a existência aquilo que não existe. Então quer dizer que, pastor, então isso quer dizer o quê, esse versículo? Quer dizer que ele pode chamar a existência aquilo que não existe na tua vida. Ele pode chamar a existência. Ele pode dizer assim, não existe a casa própria, e não existe nenhuma possibilidade, não existe nenhum recurso, mas eu vou chamar a existência essa casa própria.
Eu vou chamar esse carro, eu vou chamar essa vida financeira, eu vou chamar uma mudança, eu vou chamar essa empresa que não existe. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as coisas materiais, tá, irmão? Porque foi o que Deus, não que as materiais também não estão conectadas com as espirituais. Tudo está conectado, irmão. Tem gente que diz assim, irmão, dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza traz alegria, traz felicidade? Diga comigo, sim ou não? Não. Vamos parar de ser hipócrita, irmão. Mas dinheiro não traz felicidade para ninguém. Mas a pobreza, a falta de dinheiro te traz felicidade? Traz raiva, né? Traz raiva, traz esquentar a cabeça, traz indignação. E, meu Deus do céu, a gente vira, quando falta dinheiro, a gente fica doido, né? Então o dinheiro ele não dá felicidade, talvez assim, aquela felicidade duradoura, mas ele te dá alegria, te dá a possibilidade de você ir lá, comprar o que você quer, você fazer aquela viagem do sonho, talvez, eu não sei o que você tem sonhado, mas ele te deixa você feliz. Já viu alguém que vai fazer uma viagem do sonho triste, desanimado, porque está indo viajar? Já viu alguém fazer assim? Não vai, cara. O cara vai de sorriso colgate, irmão, vai de sorriso de orelha a orelha, vai feliz da vida, porque está realizando o seu sonho. Alguém que comprou a sua casa, quem sabe o seu carro zero, está lá triste. Mas por que está triste, irmão? Porque eu comprei um carro zero, paguei à vista. Então o dinheiro traz alegria assim para a gente. E a Bíblia fala mais do dinheiro do que salvação, irmão. Fala mais de dinheiro, de prosperidade. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. E Deus, Ele quer isso. Deus, Ele quer isso para os seus filhos. Porque aqui o texto que nós acabamos de ler assim, o que ele diz aqui esse versículo? Se estiverem dispostos a obedecerem, vocês não comerão qualquer coisa não. Vocês comerão os melhores produtos desta terra. Em outra versão fala, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Essa aqui fala assim, eu gosto dessa versão. Se estiverem dispostos a obedecerem, vocês comerão os melhores produtos desta terra. Então, eu preciso estar disposto a obedecer. Mas obedecer o quê, pastor? Eu obedeço, eu dou minha oferta, eu dou meus dízimos, devolvo meus dízimos, eu dou oferta, eu dou esmola para o pobre, ajudo quem posso, e estou sempre fazendo, repartindo. Legal, isso é importante e faz parte do pacote. Só que não é só isso. Eu obedeço, eu faço isso, eu oro, eu jejuo e tal. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero colocar junto aqui, é obedecer o que Deus está dizendo para aquele tempo, para aquele momento, para a tua vida. Porque veja bem aqui, deixa eu pontuar algumas coisas aqui. Primeiro passo para Deus cumprir suas promessas, preste atenção. Precisamos estar condicionados à vontade de Deus. Para Deus poder cumprir as promessas dele na tua vida e na minha, nós precisamos estar condicionado à vontade de Deus. A minha vontade tem que ser a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser a minha vontade. O meu desejo tem que ser o desejo de Deus. O meu sonho tem que ser o sonho de Deus. Pastor, mas é tão difícil isso? Não é tão fácil. Se eu disser que é fácil, eu estaria mentindo. Não é tão simples assim. Porque aí exige renúncia. É você renunciar ao teu eu. É começar a renunciar às tuas vontades. É uma oração que eu comecei a fazer, irmãos, foi por volta aí de 2013. Eu vi uma pregação e, de repente, através daquela pregação, Deus gerou dentro de mim, eu comecei a fazer essa oração. Eu comecei a orar dizendo assim, Deus, eu quero viver a tua vontade. Parece uma oração tão linda, não é verdade? Sim ou não? Querer viver a vontade de Deus, cara, uau, é maravilhoso. Mas você não sabe o que tu vai ter que renunciar, porque agora, quando eu digo, Deus, eu quero viver a tua vontade, significa que eu vou deixar minha vontade de lado. Eu comecei a dizer, Deus, toda porta que não foi o Senhor que abriu, que eu estou passando por ela, começa a fechar. Meu irmão, você não tem ideia de quanta porta se fechou. Porta se foi se fechando, Deus foi me desconectando de pessoas foram se desconectando de mim, e muita coisa rolou. E eu comecei a me assustar, mas eu continuei orando. E parece que o negócio ia sucumbindo, parece que era um furacão. E começou, cara, foi terrível.
Foi terrível, eu comecei a ficar preocupado em muitas coisas, assim, Deus, mas por quê? Por que isso parou? Por que agora não dá mais certo? Estava indo tão bem, e o negócio começou, e eu não entendi, aí depois comecei a entender, peraí, mas Deus está fazendo o que eu pedi. Hoje, quase todos os dias, eu digo, Deus, não me deixa entrar por caminho que não foi o Senhor que abriu, não me deixa entrar por porta. Hoje é mais tranquilo, porque agora eu já acostumei, porque eu sei que Deus vai estar no controle, porque o que me adianta eu entrar numa porta de ilusão? Ficar numa porta de ilusão que vai durar, que tem prazo de validade, que daqui a um pouco vai tudo fechar, vai tudo desabar, e eu vou voltar aqui na estaca zero de novo. Aí abre outra porta, eu vou lá, entro na porta, desfruto, fico feliz por uns dias, por uns meses, por um ano, de repente desaba tudo e eu tenho que voltar para a mesma estação de novo. Eu fico nesse vai e vem e nunca vou poder voar em novos horizontes. Então agora deixa Deus fechar todas essas portinhas, que não foi Ele que abriu, que é a minha vontade, que é o meu mundinho que eu criei, e deixa Deus abrir a porta dele. Aí você vai passar por aquela porta, vai passar pela outra, vai passar pela outra, e a tua vida vai se tornar uma vida de evolução. Você está entendendo isso? Você vai evoluindo, a luz de Deus vai brilhando e brilhando cada vez mais, como a luz da aurora, como diz a Bíblia, né? Ela vai brilhando, quando está amanhecendo o dia, começa a clarear, e começa a estar claro, mas vai clareando, até o sol brilhar por inteiro. É mais ou menos assim, vai brilhando, e até que se torne luz toda a sua vida. Então a gente tem que entender isso. Então o primeiro passo, para Deus cumprir as suas promessas, precisamos estar condicionados à vontade de Deus. Antes de tudo, meu irmão, antes de tudo, de qualquer coisa, certifique-se que os seus planos, sonhos e projetos estão alinhados com a vontade de Deus. Existe condição para Deus cumprir promessa. Existe condição. Existe uma condição, um condicionamento. Para você entender, para você estar na empresa que você está, existe uma condição, certo? Existe um condicionamento, existe uma condição. Você cumpre dever e o patrão cumpre promessa. O que ele prometeu para você? Te pagar 10 mil reais por mês pelo teu trabalho, certo? Mas se você ficar 30 dias sem comparecer na empresa, não cumprir o teu dever, ele vai cumprir a promessa? Ele vai cumprir? Não vai. Ele vai te mandar embora por justa causa. Então tudo na vida existe condicionamento. E com Deus não é diferente. Existe condição para Deus cumprir promessa. As promessas de Deus estão condicionadas a um processo de cumprimento de deveres, diferente das bênçãos. Eu fiz questão de diferenciar aqui promessa de bênção, para você poder entender, porque tem gente que acha que é tudo igual. Estou vivendo as promessas de Deus. Espera aí, é as promessas ou é bênçãos que você está vivendo? As bênçãos de Deus, irmãos, porque é o que as igrejas, deixa eu falar um pouquinho, isso aqui, não gosto muito de tocar nesse assunto, mas é para você poder entender melhor. A maioria das igrejas hoje, a maioria dos congregandos, os congregados lá, dos membros, da membresia, estão indo na igreja para fazer o quê? Em busca do quê? De bênção. Eu vou lá buscar a minha bênção, porque vai domingo lá para você buscar a tua bênção, vai fazer isso para buscar a tua bênção. Legal, é muito bom buscar as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus, irmãos, o macumbeiro vai na igreja às vezes e é curado. Está fazendo macumba, feitiço lá, fazendo mandraca lá para todo mundo, e ele vai na igreja lá e ele recebe a cura, ou o milagre que ele precisa. E às vezes aquele crente que é fielzinho está ali morrendo e não recebe. Vai questionar o que contra Deus? As bênçãos, o sol nasce para todos, como você diz, né? A chuva, quando ela cai, ela diferencia o terreno do vizinho, daquele que é macumbeiro. Não, vem para tudo, isso é bênção. As bênçãos de Deus, ela é assim no coletivo, ela vem para todo mundo. Agora a promessa é diferente. Eu viver as bênçãos é uma coisa, eu viver a promessa é diferente. Para mim viver a promessa de Deus, eu preciso estar num processo estar condicionado a um processo de renúncia. Eu tenho que renunciar a muita coisa, eu tenho que renunciar a isso, renunciar aquilo, para poder viver essas promessas, porque tem uma condição. É mais ou menos assim, ó. Para mim, Deus, ele
Ele cumpre promessa, eu cumpro meus deveres e Deus cumpre promessa. Eu cumpro o dever e Deus cumpre a promessa. Eu deixo de cumprir meus deveres, Deus deixa de cumprir promessa. Tem gente que está lá, enterrado lá, tem muita promessa enterrada lá. Tem um hino que eu já ouvi várias vezes, acho que acredito que algum de vocês já deve ter ouvido, esse hino, acho que é bem antigo. Não que a gente seja tão velho assim, né? Que diz assim que enquanto eu viver, enquanto as promessas de Deus não se cumprir, eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprir na minha vida. É mais ou menos assim. Cara, está iludido. Tem muita gente com promessas de Deus e morreu, e a promessa não cumpriu, porque a pessoa não entendeu a promessa. Ele não lutou, porque viver a promessa de Deus nas nossas vidas é você fazer renúncia, vai doer um pouquinho. Você vai ter que matar a tua vontade, vai ter que matar o teu desejo. Mas como eu tenho vontade de fazer isso? Mas se eu fizer isso, a promessa não vai cumprir. Então eu tenho que ficar assim, todo dia entre a cruz e a espada. Enquanto a pessoa não entendeu isso, ele fica indeciso, né? Ele fica assim, mas será que eu vou para lá e faço isso para matar o meu desejo, para satisfazer minha vontade? Ou eu fico onde eu estou e sigo para cá para Deus cumprir a promessa? Depois, quando você começa a caminhar com Deus, você já ignora essa tentação. Mas enquanto a pessoa não entendeu isso, ele fica entre a cruz e a espada, como se diz. Então você precisa decidir, e tem gente que não decide, fica ali, tem promessa de Deus para se cumprir, porém, não cumpre, e o tempo vai passando, e a gente vai viver 200 anos para poder a promessa se cumprir. Deus vai esperar até eu se tornar obediente, até eu decidir resolver seguir a vontade dEle, para Ele cumprir a promessa? Não vai não vai. Então, isso significa o quê? Que é eu e você que fizemos o tempo, é eu e você que vamos fazer. Pastor, eu vim para a igreja e Deus falou comigo que eu tenho promessa. Quando eu recebi a promessa de Deus, irmão, num culto de sábado à noite, em cima de um púlpito como esse, era um culto de jovem, que Deus usou a vida do pastor para liberar uma palavra profética na minha vida, que Ele me levaria para muitos lugares. Para muitos lugares Ele me levaria e me usaria para salvar muitas vidas. Quando Ele falou tudo aquilo e muita coisa mais que Deus falou, cara, daquele dia em diante, eu já ia para o trabalho, eu já comecei a dizer assim, Deus, esse aqui é temporário, eu sei que eu já estou focando lá, já estou visualizando lá, eu tenho um chamado, e Deus gerou um turbilhão aqui dentro de sonhos, de projeto, que eu não consegui mais ficar parado. A gente casou, depois que a gente casou, um ano depois, eu acho, nem isso, um ano e pouquinho depois, a gente já foi para a obra. Eu disse, Deus, vou deixar tudo para trás, mas eu vou viver o que o Senhor prometeu para a minha vida. Então teve que fazer renúncia. Você vai viver as promessas de Deus. E viver as promessas de Deus é diferente das bênçãos. Nem sempre você vai estar sentindo felicidade debaixo da promessa. Tem dias que você vai estar angustiado, mas você sabe que está debaixo de uma promessa. Que hoje está tudo fechado. Está tudo escuro, só porta fechada de todos os lados. E você está ali. E Deus vai tratando a gente, né? Irmão, quem tem crise de ansiedade, irmão, quem é ansioso, quando se entrega para Deus cuidar, você vai ter que passar por um processo longo de terapia para curar a tua ansiedade. Fazer um tratamento para você aprender a ser calmo. Porque Deus vai colocar a gente no ambiente assim que você vai só ver porta fechada. E está tudo escuro, e não tem possibilidade nenhuma. E está lá o boleto para pagar no outro dia, e está lá tudo, e vai toda coisa ali. E Deus parece que você ora e Deus não está nem aí para você. Você ora e clama e chora e jejuma, e sai dali e não sente nada, tem um vazio aqui dentro, e olha lá, não mudou nada, vai lá olhar na conta, não tem dinheiro, e não aconteceu nada, e você colocou tudo a tua fé, e você fica naquela situação, e a porta continua fechada. Só que a Bíblia diz assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um piscar de olho, Deus abriu todas as portas que não se abriu em 10 anos, Deus abre tudo num segundo. E faz acontecer, porque para Deus nada é impossível. Isso chama-se o quê? É você adquirir confiança em Deus. Só que daí chega um ponto, eu já estou numa fase assim, que eu não me ansio mais. Mas eu era muito ansioso. Meu Deus do céu, cara. E principalmente com compromissos financeiros. Eu ficava muito agoniado. E daí o que acontecia? Começava a murmurar.
Mas já era pastor, já era membro, já era crente, já era pastor. E murmurava daqui, porque nada dá certo, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu estou fazendo a obra de Deus, e passando por isso, e por aquilo, e Deus assim, enquanto você não se dobrar, e aceitar o meu tratamento, você vai continuar capengando desse jeito. Hoje está tudo fechado as portas, não tem nada, e não tem possibilidade, mas de repente, esse de repente de Deus, é um piscar de olho, e gira 360 graus, e Deus muda o cenário, porque Deus pode fazer isso, e é isso que eu quero estar passando para você, é você buscar essa confiança. Está tudo escuro, está tudo fechado, lembra que Deus num piscar de olho, Ele pode mudar tudo, mas é preciso a gente aprender a confiar nele, amém? Estão comigo? Então, para Deus cumprir suas, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é bom você aprender, você não, todos nós, para Deus cumprir suas promessas, existe tempo, diga tempo, modo e lugar, devemos nos atentar a isso. Existe tempo, Deus, irmãos, se Deus for dar para a gente, coisas grandes que a gente não está preparado, a gente só vai se arrebentar, irmão. Se Deus dá recurso financeiro para uma pessoa que ela é avarenta, que ela não está pronta, que ela não entendeu para viver a vontade de Deus, Ele desvia. Se Deus te desse 10 milhões de reais, amanhã, segunda-feira, qual a primeira coisa que você faria? Não responda para mim. Se abrisse na sua conta lá, 10 milhões de reais, na minha conta, é tudo meu. O que eu faria com esse dinheiro? Se Deus entregasse para você amanhã de manhã, você estaria já pronto para pegar o que você está apresentando a Deus hoje? Você apresentou um projeto a Deus, apresentou, quem sabe, uma empresa, apresentou isso, apresentou aquilo, mas aquilo que Deus vai te dar, roubaria você de Deus? Tem muita coisa, irmãos, que Deus só me deu depois que eu não queria mais. Parece que perde o gosto, né? Porque parece que é tão bom a gente receber na hora que a gente quer. Agora gerou aqui dentro uma vontade. Irmão, tem que tomar cuidado com a tua vontade e a vontade de Deus, mas é a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer. Tem que deixar a vontade de Deus prevalecer. A gente não acaba morrendo. Se Deus me desse muitas coisas, na época que talvez, que eu desejei, aquilo ali ia ser para minha destruição. Então, às vezes, por que Deus faz isso? Parece que depois que a gente não quer mais, daí Deus dá. Daí as coisas começam a acontecer. Por que acontece isso? Por quê? Deus faz isso para ajudar da gente? Não, irmão. Porque daí Ele sabe que aquilo que Ele está me dando não vai me roubar dEle. Porque se Ele me dá, na hora que eu estou desejando e ansioso, Ele me dá aquilo ali, aquela riqueza, aquele bem, tomar posse daquilo, pode ser que eu me desvie, pode ser que eu não, agora me sinta que eu não precise mais de Deus, porque agora eu estou apaixonado por aquilo e é isso que eu vou viver. Então Deus, Ele vai dando para a gente vai amadurecendo. Você vai amadurecendo a sua vida. Por exemplo, você que é dizimista, não vou perguntar, pedir para você levantar a mão, que aqui a gente nem sabe quem dizima e quem não dizima. Tem uns que dizimam 100, outros 10, outros 5 reais, outros 50, outros 1.000, outros pouco mais, 1.000 e pouco, e assim vai. Cada um tem uma sua fase. Mas digamos assim, que hoje você ganha um salário, digamos assim, vamos dizer assim, pegar bem baixo, vamos dizer que você ganha 2 salários mínimos. Nem sei quanto está o salário mínimo, mas assim, 2 salários mínimos. E você tira os seus dízimos certinho, sua oferta você faz. E se Deus te desse 10 milhões, você daria com felicidade? Devolveria? Daria uma oferta para as pessoas? Ajudaria? O que você faria? Deus prova o nosso coração, irmão. Lembra que as duas provas difíceis, na necessidade é ruim, mas também na fartura também é ruim. Porque Deus, Ele me prova tanto na necessidade, quando eu não tenho, mas Ele me prova também quando eu tenho. Olha, se Deus está te dando bastante, irmão, se você está conquistando muita coisa, pode ser Deus provando você.
Se Deus não está te dando nada e você não está fluindo, Deus pode estar te provando. Calma aí, fica tranquilo, vai passar essa fase. Mas se Deus está te dando abundância, pode ser que Deus esteja provando teu coração também, para ver se você vai continuar do mesmo, se essas coisas que Ele está te dando, vai mudar você, vai mudar quem você é. Porque tem gente que enquanto não tem é humilde, mas quando começa a ter, ele se torna orgulhoso, se torna arrogante, se torna o achão, o bom da boca, e assim por aí vai. Aí a pessoa vai acabar se arrebentando. Então Deus não vai dar, Ele tem que preparar essa pessoa primeiro, Ele tem que lapidar, passar pelo processo, para que depois ela chegue lá, e ela não retroceda de novo. Deus é o nosso Pai, irmão, é um Pai exemplar, é um Pai cuidadoso. Então existe tempo para Deus cumprir a sua promessa. Mas existe o modo de Deus fazer também, que é o modo dele, que é o jeito, quando eu falo modo, é o jeito dele, é a forma dele. Mas existe também lugar. Mas pastor, Deus não pode cumprir promessa aonde eu estiver? Biblicamente, irmãos, eu posso olhar para a Bíblia, e eu vejo Deus cumprindo promessas para alguns homens, dizendo assim, ó, fica aqui, que eu vou cumprir na tua vida isso aqui. Vai lá, que lá eu vou cumprir isso. Então quer dizer que existe um lugar certo. Se você está fora de posição, talvez seja isso, você precisa ser reposicionado à posição de origem, para Deus poder cumprir a sua promessa. Então veja bem aqui, ó, olha o que diz em Gênesis aqui, ó. Eu vou ler para nós acelerar um pouquinho, que eu já quero estar orando com você. Gênesis 26, e versículo 1 ao 6 diz assim, ó: naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes do tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando nesse lugar, e eu estarei com você e abençoarei. Então veja aqui que dentro dessa palavra que eu acabei de ler, Deus ele faz o que? Aqui ele dá instrução para Isaque. Antes de Deus poder fazer a promessa, veja que Deus dá instrução. Olha aqui a primeira parte do versículo 2 ali, ó. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito. O que quer isso aqui? Uma instrução, não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou te mostrar. Deus nem tinha mostrado ainda. Fique na terra que eu vou te mostrar, por enquanto fique morando nesse lugar. Eu estarei com você e te abençoarei. Primeiro Deus disse assim, por que Deus falou não vá para o Egito? Porque Isaque tinha projetado de ir para o Egito. E se ele fosse para o Egito, Deus não ia cumprir a promessa. Às vezes Deus não está cumprindo promessa na minha vida e na tua vida, porque nós estamos indo para o lugar errado. Eu passei, irmãos, acho que 2 anos, quase na beiradinha do inferno, já falei isso para vocês, eu gosto sempre de falar isso, e você vai sempre ouvir isso, eu falar, contar, porque a minha vida é meu testemunho, na beiradinha do inferno, porque eu peguei o endereço errado, da cidade de Criciúma que nós estávamos, era para vir para cá, para Telêmaco Borba, em 2009, mas eu disse assim, não, eu vou pela possibilidade que parece ser melhor, a proposta é melhor, e eu vou para a cidade de Pato Branco. No trevo, eu disse assim, em vez de pegar para Telêmaco Borba, eu pego para Pato Branco, e foi ali o passo errado. Vivemos quase com o inferno, quase perdi meu casamento, quase perdi minha família, cara, desabou tudo, porque eu estava no endereço, e se tivesse ficado lá, nós tínhamos se rebentado por completo. Mas aí teve que fazer todo o transtorno, todo o prejuízo, fazer o contorno, pegar o trevo de volta, para chegar a Telêmaco Borba, foi uma luta, e para recomeçar tudo de novo, sendo que era só vir direto para Telêmaco, e daí Deus ia cumprir, porque Deus me queria aqui, era aqui que Deus me queria, era para estar aqui desde 2009, mas eu cheguei em 2011, cheguei arrebentado, todas as áreas, imagina um cara arrebentado, alguns me viram quando cheguei aqui, eu acho que o Andrei lembra da época, mais alguém aqui que estava na época na igreja, e a gente chegou arrebentado, porque o lugar que Deus queria que eu tivesse era aqui, e aqui quando a gente chegou aqui, parecia que não tinha nenhuma possibilidade, porque a gente via como aos olhos, porque a minha vontade era ficar em outra cidade,
A minha vontade não era estar aqui. E eu relutei por um tempo, e não gostava daqui, e não queria, e relutava, e queria, a minha vontade era ir embora de novo para outro lugar, e assim, e por aí foi. Enquanto eu não aceitei a vontade de Deus, Deus não abriu a mão. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas aqui, eu sinto isso no meu espírito, que você está teimando ir para um lado, puxar para um canto, fazer uma coisa que Deus não está aprovando. Você está feliz, você está gerando vontade e desejo, porque você está fazendo a tua vontade, mas agora deixa eu dizer para você, Deus está querendo tirar você da tua vontade, para você viver a vontade dEle, que é plena, meu irmão. Pergunte para mim se hoje eu quero ir embora daqui. Eu não quero ir embora dessa cidade, porque aqui eu entendi que eu estou vivendo o tempo de Deus, o propósito de Deus na minha vida. Quem sabe daqui um mês, daqui um ano, não sei, pode ser que Deus diga assim: filho, acabou o teu tempo aqui, agora eu vou te levar para um outro lugar, para você ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Beleza, passa a igreja aqui para o pastor Donizete, para o Silvanei, assuma a comunidade, e eu vou fazer a obra lá em outro lugar, onde Deus está mandando. Mas enquanto ele não falar isso, eu não vou fazer. Amém? Então você precisa entender que existe um lugar certo, que você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar nesse lugar que Deus quer que você esteja. É outra oração que eu sempre faço, irmão. Estou te ensinando você a fazer também. Deus, não deixa eu ir no lugar que o Senhor não quer que eu vá, mas que eu possa estar no lugar que eu preciso estar. E hoje eu entendo que eu preciso estar aqui. Há uma necessidade, eu preciso estar nesse lugar, para o meu bem, o bem da minha família, e o bem de outras pessoas que estão sendo abençoadas através daquilo que eu carrego, que eu estou liberando. E hoje eu sei, tenho certeza, e falo isso com toda a segurança, que eu estou sendo um canal de Deus aqui para liberar essas palavras de entendimento e conhecimento, para você poder sair daqui hoje, diferenciado, que hoje vai ser um divisor de água na sua vida, na minha também, em nome de Jesus. Então, antes de Deus fazer a promessa, Deus deu instrução. As instruções de Deus não podem ser ignoradas, gente. Tem gente que ignora a instrução, ele só fica com a promessa. Deus, antes de dar a promessa para Isaac, ele deu instrução: não vá para o Egito, fica aqui, eu vou te mostrar a terra que é para você ir, vou te mostrar a cidade que é para você ir. Aí Isaac obedeceu e ficou, e Deus mostrou a cidade. Ele foi para Gerar, que é a cidade de Gerar, dos filisteus. Então a instrução de Deus não pode ser ignorada, pois são elas que vão te conectar ao seu milagre. Não foque só nas promessas de Deus, foque nas instruções, pois as instruções são a cereja do bolo. Por que eu falei aqui, coloquei aqui, que as instruções de Deus é a cereja do bolo? Aquilo que dá o tchan, que dá aquela diferença, que faz a diferença. A promessa, tem gente que foca só na promessa, mas não foca nas instruções. Se você receber a promessa sem ser instruído, meu irmão, você vai esbanjar. Então a minha proposta aqui hoje, para você, o que eu vou liberar aqui, você que está desejando e sonhando ter a tua empresa, porque eu sei, eu tenho falado isso aqui, tem pessoas que vão parar de trabalhar para os outros, vão trabalhar para si mesmo, isso num espaço curto de tempo. Se você acreditar e tomar posse disso, em nome de Jesus eu libero esta palavra na tua vida, amém? Em vez de você ser funcionário, vai ser patrão. Começa já, você já lançou sobre Deus essa proposta, lançou esse projeto, sim ou não? Amém. Então começa a se preparar de como administrar, como ser um administrador, como administrar uma empresa. Não precisa você talvez fazer uma faculdade, se tornar um administrador, mas comece a buscar informação, comece a aprender como fazer, como tratar funcionário, como cuidar disso, como cuidar de finanças, como administrar, porque senão Deus vai te dar e você não está preparado, você vai esbanjar em pouco tempo, foi tudo para o lixo. Então, irmão, tem pessoas que acham que Deus vai fazer milagre assim, que você vai dormir e amanhã já vai estar tudo ali, e a tua vida vai ser um mar de rosa, vai ser, como diz Alice no País das Maravilhas. Historinha, irmão. Viver uma vida sem ter é difícil. Quem já viveu uma vida sem ter quase nada, nada ou quase nada, quase todo mundo já passou por perrengue. Mas viver uma vida de ter,
também é difícil. Por que eu falo isso? É ruim não ter, mas também é ruim ter. Porque quando você não tem, você chora porque não tem, porque você quer. E quando você tem, você muitas vezes chora e luta e sente o peso da responsabilidade, que vai muitas vezes tirar o teu sono, vai esquentar a sua cabeça, vai fazer você estudar, vai fazer enquanto muitos vão estar dormindo, você vai ter que levantar mais cedo. Você é o primeiro que vai ter que chegar na empresa, na sua empresa, é você que vai ter que começar a resolver os pepinos, e assim vai. Então é difícil, então se você almeja esse sonho, se prepare emocionalmente para você saber lidar com essas coisas. Porque senão você vai se frustrar, e você vai dizer assim, não, mas parece que era para ser bênção, então foi maldição. E parece que foi porque você não estava pronto. Começa a se preparar, foque naquilo que você quer. Ah, mas eu quero, Deus vai me dar casa própria. Eu sei que tem pessoas aqui que em pouco tempo vão ter sua casa própria. Mas tu acha assim que vai chegar, pode ser que aconteça, tá? E tomara Deus que aconteça isso com você. Comigo não aconteceu. Mas tomara Deus, eu desejo isso de fundo do meu coração, que aconteça isso com você. Com todos vocês que estão sonhando. Chega alguém lá, bate na sua porta, ei, aqui que mora o fulano de tal? É mesmo. Tem uma chave aqui, está aqui o endereço, essa casa aqui é sua, Deus mandou dar essa casa para você. Pode ser que aconteça, já tenho ouvido testemunho que aconteceu muitos casos desses, e Deus pode fazer isso. E tomara Deus que faça isso com você. E tomara que faça comigo também. Amém? Amém? Mas na maioria das vezes, irmão, Ele vai abrindo oportunidades. Ele vai te colocando, preste atenção nisso aqui que é muito interessante você aprender isso. Ele vai te colocando diante de possibilidade. Vai surgir oportunidade. E se você tiver medo, e dizer assim, pastor, mas surgiu essa proposta, e eu vejo que dá certo, que tem chão, que se eu colocar o pé vai ter chão, mas acho que eu não vou ficar aqui. Irmão, lembra que eu falei que existe tempo, e existe modo, e existe lugar. O tempo pode passar, a oportunidade pode passar, e depois ela pode voltar dali 10 anos de novo, ou nunca mais voltar. Aquela não vai voltar mais, vai surgir outra. Então o que você precisa ter? Uma mistura de fé, coragem, determinação, ser uma pessoa, irmãos, determinada e confiante, saber que Deus está no controle da tua vida, que você não está dando um tiro no escuro, que é Deus. Você tem que ter esse discernimento, que é Deus que está sinalizando, por isso que eu digo, tem que ter, para não falar outra coisa, para você poder entender melhor, tem que ter essa amizade, essa intimidade com Deus, que Ele não vai deixar você se enganar. Quando você tem essa intimidade, quando você vive, o Espírito Santo vai testificar, e quando não é Deus, eu sempre, quando vai surgir um negócio, eu oro, eu digo, Deus, fecha essa porta. Essa semana mesmo, eu estava fazendo um negócio ali, e eu disse, Deus, se não é para ser, fecha essa porta agora. Coloca lá o teu dedo lá e embaralha tudo e faça dar tudo errado. Em vez de eu orar para dar certo, eu orava para dar tudo errado. Deus fecha, e o negócio foi fluindo e deu certo. Então é Deus que está no controle. Então gera essa confiança. Então não fique desesperado se Deus fechou a porta. Aprenda a descansar e relaxar em Deus, que Ele vai cuidar de tudo. Amém? Fica de pé para nós estar encerrando já. Eu vou pular aqui algumas coisas, porque o tempo se foi. Mas só para você poder entender. Deus, irmãos, é um Deus geracional. Tem outra coisa aqui, para você também aprender. Talvez eu possa, próximo domingo, outro dia, falar mais sobre isso, que bastante coisa para a gente comentar num culto só não dá. Eu acho que a gente precisa aprender sobre isso. Amém? É interessante isso que eu estou falando, gente? Amém? Deus é um Deus geracional. Existem coisas que Deus não vai cumprir na tua vida. Pastor, mas daí você me desanima. Existem promessas que Deus não vai dar para você. Deus vai dar para a futura geração sua, para os seus descendentes. Você vai ser o cara que vai ter que cumprir todos os processos. Todos. Seguir os processos, seguir os perrengues, quebrar, matar leão, matar urso. É como aqueles caras, que hoje, geralmente, onde tem uma BR, antes era um carreiro. Na roça, dizia que era uma picada. Os caras abriram a foice, né, irmão Paulo?
Abriram a foice, a machada, abriram carreirinho, passavam umas pessoas a pé. Depois melhoraram um pouquinho, cortaram um pouquinho mais, passava uma charrete, uma carroça com cavalo, um boi, né? De repente já começou a melhorar um pouquinho mais, passava até alguns tipos de carro passava ali. Alguém foi fazendo isso até que se tornou uma BR e andava lá a 10 por hora, 20 por hora nessa carroça. Hoje tem BR que passa aí a 100, 120, mais pezinho de chumbo passa aí a 150 por hora e vai embora. Mas alguém teve que dar os primeiros passos. Talvez você é o cara que vai abrir, vai passar todos os processos que tem que passar. E você vai morrer, vai partir dessa para outra, e a promessa não veio para você, mas os seus filhos, os teus descendentes vão desfrutar daquilo que você fez. Por que eu falo isso? Olha aqui o que Deus fala aqui, só para encerrar aqui, versículo 3 diz assim, ó: darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Veja que Deus está fazendo uma promessa aqui, não é para Isaac. Indiretamente parece que é para ele. Deus faz promessa para Isaac, mas Deus não faz promessa para Isaac. Deus faz promessa para os descendentes dele. Eu cumprirei a promessa nos teus descendentes. Você é o cara que vai ter que passar por tudo isso aqui, mas os teus descendentes vão herdar a terra. No seu tempo eu não vou cumprir a promessa, mas no tempo dos teus filhos, dos teus descendentes eu vou cumprir. Eles vão desfrutar de tudo isso aqui. Então entenda e submeta a isso, que às vezes tem coisas que Deus não vai cumprir na minha vida e na tua, mas você vai ser o cara que vai preparar o ambiente para a geração futura, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Fecha teus olhos. Tinha mais coisa aqui, mas domingo que vem, talvez, se Deus for a vontade de Deus, a gente continua. Mas se vocês conseguiram entender, pegaram isso no espírito de vocês, sim ou não? Amém? Viva, se submeta à vontade do Pai. Eu quero que você feche teus olhos e mais uma vez, você se renda e diga a Deus, eu estou aqui. E eu quero, Senhor, viver a tua vontade. Eu quero as tuas bênçãos, sim, e como eu quero bênção, mas eu quero também viver as promessas. Eu não abro mão, se ter que abrir mão, entre bênção e promessa, eu abro mão da bênção, mas eu quero viver a promessa. Tem coragem para você fazer essa oração? Se você tem, faça. Se não tem, não faça. Que às vezes você tem que abrir mão de uma bênção para você, porque a gente quer tudo, mas tudo não vai rolar, irmão. Às vezes você vai ter que abrir mão de uma bênção para poder ter a promessa. Fale com Ele enquanto nós adoramos o Senhor. Quero que você ore, eu quero já estar ungindo você com óleo para orar por vocês, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a falar com Ele. Faça a tua entrega. Faça a tua entrega a Ele. E comece a chamar a existência. Agora que você elaborou o teu projeto, agora que você apresentou a Deus já fez o desenho, né? Já apresentou a Ele, agora chama a existência pela fé. Chama a existência. Se quiser apagar a luz ali, fique à vontade, tá? O pessoal fica às vezes mais à vontade. Tem gente assim, pastor, eu fico mais concentrado quando está a luz apagada. Para mim tanto faz, mas tem uns que sim, porque daí eu não olho para o lado, não presto atenção em nada. Fica tranquilo, pode ficar à vontade. Aleluia. Comece a falar com Ele. Comece a materializar agora. Pastor, mas é só pensamento positivo? Não, você vai pensar positivo, vai ter fé, vai acreditar, e você vai começar a falar sobre isso. Não só pensar, tu vai começar a falar, dizer assim, estou num projeto, mas fale só para pessoas que você acredita, que acreditam, que estão conectados no mesmo propósito, que é talvez o seu esposo, a tua esposa, teus filhos, que é as pessoas, e talvez pode ser que tenha mais alguém que você confia, que você falar, porque às vezes pode alguém colocar gosto ruim, e até colocar uma palavra atravessada para te desanimar, isso é possível, tá? Porque já fizeram isso comigo 1 milhão de vezes, mas comece a materializar, e comece já a sentir isso, chamar a existência aquilo que não existe, em nome de Jesus. Eu não estou pregando heresia aqui hoje não, estou pregando a palavra de Deus, aquilo que Deus gerou no meu espírito, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos à Tua presença,
Em nome de Jesus. Eu pedi para Deus, lancei sobre ele 4 projetos. 3 para mim e 1 não é para mim. Diretamente não é para mim. Eu não sei o que você fez, se você pediu só para você, mas eu pedi para mim e para alguém. E eu sei que Deus vai realizar. Não sei qual que Ele vai realizar primeiro, se é os meus ou se é o dos outros que eu pedi. Mas aí sim, seja feita a vontade dEle. Lance sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez eu apresento a Ti, Senhor, os projetos que eu apresentei ao Senhor. Mas a Tua vontade seja soberana, acima de qualquer coisa. Venha receber, Jesus. Mais uma vez, Senhor. Pega nas Tuas mãos esses planos, esses projetos, esses desejos, esses sonhos. E que a Tua vontade seja feita. Mas eu, pela fé, Deus, eu já posso profetizar. Eu estou aqui para profetizar hoje como um canal de bênção na vida dessas pessoas. Que a porta que eles tanto querem que se abra, talvez não vai ser do jeito deles, mas vai ser do seu modo, vai ser do seu jeito. Em nome de Jesus, Pai. Tira o medo, tira a insegurança, tira os atrapalhos, tira os impedimentos. Que agora venha com violência a Tua unção, o Teu fogo. O Teu fogo venha para queimar. Venha para desfazer com todos os embaraços, todas as tramas. Em nome de Jesus. Se existe, Pai, uma força espiritual, que caia por terra agora. Em nome de Jesus. Se existe uma resistência, se existe uma resistência do inimigo agora, eu digo em nome de Jesus, sai do caminho dessa pessoa. Sai do caminho dessa pessoa, em nome de Jesus. E que essa pessoa saia daqui hoje com a mente aberta. Com a mente aberta, Pai, daquilo que o Senhor vai estar fazendo na vida deles. Em o nome de Jesus. Há poder, Senhor, no Teu sangue. Passa com Teu sangue aqui agora, Jesus. Nós chamamos a existência. Nós chamamos a existência. Não vou desistir. Sem ela eu não chamamos a existência, Pai. Esta casa, esta casa própria, Deus. Chamamos a existência, Pai, esse carro que essa pessoa está pedindo. Nós chamamos a existência, eu chamo a existência pela fé. Esta empresa que foi apresentada a Ti. Tem pessoas que foi específica. Tem pessoas que foi específica. Até o número de funcionários ela colocou, Pai. Ah, Deus, eu quero pedir para o Senhor agora destravar. Destrava, Senhor, em nome de Jesus agora. Que o Senhor venha agora, Senhor, e começa a fazer existir. Essa empresa já existe dentro desta pessoa. Esse negócio próprio já existe dentro do coração, dentro da mente.